Tome posição. Um dos maiores problemas de hoje em dia é a omissão de muitas pessoas em seus afazeres e responsabilidades. Há muitas pessoas terceirizando o que na realidade é responsabilidade pura e simples de si mesmas. Há muitas pessoas que na hora H se acovardam, se intimidam ou simplesmente ficam com preguiça e deixam as coisas acontecerem de qualquer maneira. Falta posicionamento, faltam atitudes, falta hombridade, falta honra no espírito de muita gente. Por isso, elas deixam as coisas correrem frouxas, não tomam posição, se calam e depois acabam colhendo consequências desastrosas. Chega de ter medo, chega de se intimidar, chega de se acovardar. É hora de você partir para cima. Deus é contigo. Vá e veja a glória de Deus. Veja o livramento do Senhor. Veja o poder e o favor de Deus. Assim foi com uma mulher muito abençoada chamada Débora. Ela foi juíza do povo de Israel e é sobre ela que vamos falar hoje em nossa devocional. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui e vamos para mais uma devocional. Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos. Peço a você a gentileza de compartilhar essa palavra e dizer para as pessoas acompanharem a gente aí também no Facebook, no YouTube e no Instagram, tá bom? Vamos então à devocional. Hoje nós vamos falar de Débora e o tema será Tome posição. Vamos ler a Bíblia? Juízes, capítulo 4, versículos 7 a 9. A palavra do Senhor diz assim: E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Irmãos e irmãs, essa história é uma delícia de ser lida, refletida e meditada. É a história de uma juíza de Israel chamada Débora. O povo de Israel estava em pecado, em desobediência ao Senhor. Por isso estavam entregues a um rei chamado Jabim, que tinha um exército poderosíssimo com carros de ferro e muitos cavalos e soldados. Sem contar que tinha um comandante terrível chamado Sísera, homem instruído na guerra e muito competente em suas maldades. Deus então levantou essa mulher chamada Débora, que começou a julgar o povo do Senhor conforme a vontade de Deus. Quando a gente fala juízes aqui, julgamento, é como se fosse um governante naquela época. Débora então convocou o comandante do exército de Israel e lhe disse que Deus iria entregar esse exército de Jabim e Sísera, seu comandante, nas mãos do povo do Senhor. Israel então deveria pegar 10.000 homens e partir para o ribeiro de Quizon, pois ali o Senhor iria fazer com que os carros de ferro se atolassem na lama e o exército do Senhor venceria a batalha. O comandante de Israel se chamava Baraque. Ele então solicitou a presença de Débora nessa empreitada de guerra. Disse que se ela não fosse com eles, ninguém sairia do lugar. Débora consentiu em ir e disse para ele: a honra não vai ser sua. Israel vai saber que Deus entregou esse comandante maligno e seu exército nas mãos de uma mulher. E assim sucedeu. Essa mulher de fibra e de coragem marcou a história do povo do Senhor, libertando e ensinando ao povo que deveriam sempre temer a Deus e tomar posição diante dos inimigos. Irmãos e irmãs, essa história nos mostra a bênção de se posicionar em meio às dificuldades. Naquela época, as mulheres eram totalmente desconsideradas, ainda mais em questões religiosas e questões de governo. Mas Deus levantou essa varoa valorosa chamada Débora e a colocou para julgar, para governar e libertar o povo de Israel. E com maestria ela fez essa façanha e colocou o povo do Senhor para vencer esse exército terrível que aos olhos humanos era invencível. Mas
ela, Débora, teve que se posicionar, teve que confiar naquilo que o Senhor revelou para ela, teve que confiar nos princípios de Deus para o seu povo e teve que ter muito a autoconfiança diante dos homens daquele exército de Israel. Assim, meus irmãos, podemos aprender que na nossa vida nós também precisamos nos posicionar. Não podemos ficar em cima do muro. A vida exige que tomemos atitudes. A vida exige que busquemos a face do Senhor e tenhamos segurança em sua palavra e em seus princípios. Hoje, falta posicionamento daqueles que são pais em relação aos filhos, com questões de obediência e de temor. Falta posicionamento de maridos diante da sua família. Falta posicionamento de mulheres na educação das crianças. Falta posicionamento de líderes religiosos e do governo em fazer o que é certo e denunciar o que é errado, o que é pecado. Eu quero que você reflita o que é que está faltando para você tomar uma posição. Ainda que doa, ainda que você perca alguma coisa, ainda que alguém fique com raiva e te persiga, ainda que você possa não entender, mas o melhor a fazer é tomar posição, é falar, é tomar atitude e nunca se omitir ou se acovardar ou recuar. Creio eu que você sabe o que Deus está falando contigo nesta manhã. Então haja, tome posição, chega de ficar em cima do muro, chega de ficar vendo a banda passar, chega de empurrar sujeiras para debaixo dos tapetes. Tome posição, faça o correto, ande nos princípios da moral e dos bons costumes, ande no poder da palavra de Deus. Tome posição, amém? Vamos orar ao Senhor para Deus nos dar força, sabedoria e inteligência para tomarmos as posições corretas? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã de bênção, meu Deus, que o Senhor nos ensina através da sua palavra a tomarmos posição assim como foi com Débora, Pai. Ela teve personalidade porque ela sabia o quanto o Senhor era com ela e o quanto o Senhor havia falado em seu coração que o povo de Israel iria vencer aquele comandante maligno, aquele exército terrível. Meu Deus, assim nós aprendemos a tomarmos posição também, Pai, diante dos inimigos, diante das dificuldades, diante dos problemas que a vida nos propõe. Em nome de Jesus Cristo, não nos deixe ficar em cima do muro, ó meu Pai, às vezes amedrontados, acovardados, Senhor, recuados. Não, Senhor, nos ajude a termos posição em Cristo Jesus, a sabermos quem nós somos diante da sua presença, mas principalmente sabermos quem é o Deus que tem nos ajudado e nos fortalecido, quem é o Deus que tem estado conosco todos os dias e vai estar conosco para todos sempre. Em nome de Jesus, meu Pai, a Tua palavra nos diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas o Senhor nos deu um espírito de força, de coragem, meu Pai, para, ó Deus, enfrentarmos o que quer que venha no nome do Senhor Jesus, para Te engrandecer. Não nos deixe com medo de inimigos, com medo de prejuízos, com medo de fazer o certo, com medo de denunciar o pecado. Claro, vamos Te pedir sabedoria, entendimento e inteligência para fazermos tudo da maneira correta e certa. Mas, Pai, que a gente não fique sem tomar posição, porque pior do que tomar uma posição, pior do que fazer algo errado, Pai, é não tomar uma posição, é não tomar uma decisão. Então, nos ajude nisso, é a nossa oração, desde já agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor vai nos ensinar a fazer em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Meus irmãos e irmãs, que palavra abençoada, né? Então, vamos lá compartilhar essa mensagem. Por favor, inscreva-se aí nos nossos canais do YouTube, dá uma força aí pro canal. Também não deixe de dar o seu like, fazer um comentário, dizer pra gente de onde você é. Se você quiser pedir oração, pode falar com a gente também aí, tá legal? Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, 6 horas da manhã, se Deus assim permitir. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.